Olá, estamos começando mais um programa em discussão. Como sempre fazemos, tem um tema polêmico em debate e hoje nós estamos tendo o privilégio de reunir os dois líderes da casa. O líder do governo, o deputado Hervásio Bezerra, do PSB, e também o líder da oposição, o deputado Tovar Correia Lima, que é do PSDB. E nós vamos falar hoje sobre reforma da Previdência e o que as duas lideranças acham desse tema polêmico que tem levado, inclusive, multidões às ruas do país, pressionando por algumas mudanças, na verdade, algumas centrais sindicais e alguns setores políticos pressionam pela extinção da proposta do governo Temer para a reforma da Previdência. Nós vamos saber, então, o que pensam os deputados a respeito desse tema. Deputado Hervásio, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão. O que é que o senhor acha, de uma maneira geral, da reforma proposta pelo presidente Michel Temer? Cumprimento a você, Cláudia, cumprimento aos telespectadores da Assembleia, cumprimento aqui o líder da oposição, nosso amigo, grande deputado Tovar Correia Lima. Dizer que há um velho ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu até agora, Cláudia, não ouvi um só depoimento de qualquer segmento da sociedade, segmento organizado, desde associações, sindicatos e a população em si, até de forma isolada, aonde tem havido qualquer manifestação favorável a essa reforma. Até porque, em linhas gerais, eu devo dizer que pelas contas, ou pelo que o governo impõe, estabelece também que o cidadão, para que tenha uma aposentadoria e que chegue aos 65 anos, ele tem que obrigatoriamente ter a sua carteira assinada ou o seu ingresso no serviço público hoje federal aos 16 anos. Porque tem que somar 49 anos de contribuição. Então, é uma oportunidade ímpar de nós ouvirmos aqui um lado que é contra, que eu sou contra, radicalmente contra esse projeto, e quero crer que o deputado Tovar seja favorável, que pode aqui me surpreender e dizer que não concorda, ou que não concorda integralmente, e pode citar ou pensar alguns pontos. Mas eu acho, Cláudia, que com o anúncio ontem de própria voz do presidente Temer, ocupando os telejornais, eu diria que eles deram outro passo extremamente complicado. Valeria, então, para seletistas e para os servidores federais, mas para os demais, não. Os estatutários. Então, como é que nós vamos ter previdências numa federação, nos estados? Uma Constituição Federal, só pode existir uma, mas, no entanto, vão tentar aí dar autonomia aos estados. A Previdência ela tem que ser uma só. É assim desde que foi instituída a República e as modificações que foram feitas, principalmente em 88, que guardaram aí coerência com as conquistas da sociedade, dos trabalhadores de uma forma geral, desde a época de Getúlio Vargas, que criou e que implantou a CLT. Então, ontem eu acho que foi até pior, talvez pela pressão que alguns deputados e senadores têm feito ao governo central, e acredito também que em função das pressões que eles têm recebido em suas bases, o que não é diferente aqui da Paraíba. Eu tenho certeza e convicção que todos os deputados Tovar, todos os deputados federais e senadores estão recebendo apelos fortíssimos, veementes de todos os cidadãos e dos segmentos organizados, repito, para que essa reforma da Previdência, da forma que está, do molde que está, não seja aprovada. Deputado Tovar, seja bem-vindo aqui em discussão. Obrigada por atender o nosso convite. Seu partido faz parte da base de apoio do presidente Michel Temer. E o que é que o senhor pensa a respeito da proposta feita por ele de reforma da Previdência? Meus cumprimentos, Cláudia, meus cumprimentos a todos os telespectadores, ao deputado Hervásio Bezerra, líder da situação aqui nessa casa. Na verdade, o PSDB ele não concorda de um todo no projeto. Já foi, inclusive, falado pelo nosso presidente, Aécio Neves, ontem dizia ao próprio presidente Temer de que a proposta da forma que está não terá o voto do PSDB. Mas eu tenho entendido isso de uma forma, Hervásio, você há de concordar, de que quando o governo pede, ele sempre pede com muita gordura. E essas gorduras elas são talhadas dentro do parlamento. São talhadas dentro das discussões, inclusive com os sindicatos, com as associações e os próprios deputados e senadores
que talharão, que discutirão durante esse decorrer dos dias, para que essa proposta ache um denominador comum. De fato, todos os ex-presidentes, a começar de Lula, de Dilma e agora do presidente Temer, eles têm uma plena convicção e uma ideia única, eles três pensam da mesma forma, de que da forma que está, não dá para continuar. É preciso que haja uma reforma na Previdência. Repito, é a mesma ideia do governo Lula, que vem se sucedendo para o governo Dilma e agora está no governo Temer. Os três o atual e os dois últimos ex-presidentes, eles comungam da mesma ideia, de que há de acontecer realmente a reforma da Previdência. Por exemplo, um ato que nós precisamos discutir, é um dispositivo que tem na Previdência, é no sentido dos trabalhadores rurais. Esse não ficará da forma que está, mas é preciso que seja discutido no plenário das casas legislativas. Sob o ponto que ontem o ministro da Previdência falou e o próprio presidente Temer falou de que vai devolver aos estados, vai dar aos estados autonomia sobre os funcionários estaduais e municipais, esse não está de todo errado. Porque desde 88 que foi estabelecido que os estados podem ter os seus regimes próprios. Aqui, por exemplo, nós temos a PEBPREV. Lá em Campinas nós temos o regime próprio do IPSEM, por exemplo, aqui em João Pessoa também. E isso pode justamente diferenciar da Previdência Geral, do regime geral. Porém, da forma que está hoje, ele é extremamente atrelado. Eu fui conselheiro do IPSEM na época, vereador em Campina Grande, e eu dizia muito bem isso. As nossas ações nas reuniões do Conselho, elas ficavam muito amarradas com o Ministério da Previdência. Nós só poderíamos dar um passo à frente se o Ministério da Previdência autorizasse. O que Temer falou ontem é que a partir de agora, se aprovado for essa matéria, ela chegará aos estados e eles terão autonomia para estipular o seu regime próprio de previdência, com a idade mínima, máxima, algo dessa natureza. É um assunto também que será discutido. Agora, se você me perguntar, Tovar, você é totalmente a favor com as idades, com a forma de aposentadoria dos trabalhadores rurais, da reforma da Previdência de uma forma geral, do jeito que está, se eu fosse deputado federal, eu não votaria. Eu votaria contra esse projeto, porque não concordaria da forma que está. Agora, é preciso que esse detalhamento que eu falei agora há pouco, do projeto como um todo, ele seja feito durante essas próximas semanas no plenário das casas legislativas, para que haja um denominador comum e essa matéria seja aprovada, porque da forma que está, nem os ex-presidentes Dilma nem Lula, nem muito menos agora o presidente Temer, eles concordam, porque realmente há um furo, há um problema, uma problemática gigantesca na Previdência do país. Deputado, e com que termos o senhor concorda? O que é que o senhor acha que é cabível e que pode passar? Olha, há uma discussão, Cláudia, muito grande no sentido da Previdência ter um rombo. A palavra é muito, talvez até chula, mas é uma palavra que se usa muito, até na mídia nacional, de que esse rombo, se continuar da forma que está, nos próximos anos não haverá mais aposentadoria no país, porque não dará mais para pagar a aposentadoria. E é preciso abrir um pouco isso. As idades que foram propostas agora pelo projeto, de 16 anos, como bem falou o deputado Evásio, que inclusive virou motivo de brincadeira, de vez em quando você vê na rede social uma múmia deitada numa cama, dizendo, olha, fulano de tal, vestido de múmia, vestido às vezes de policial, estará se aposentando amanhã, justamente porque quando faz a equiparação de idade, ele vai começar a trabalhar muito, tem a obrigação de ter carteira assinada muito cedo e vai terminar de pagar a Previdência para ter direito à aposentadoria muito tarde. Mas a expectativa de vida do país realmente cresceu, e aí eu vou comungar do entendimento do presidente Lula. O ex-presidente Lula dizia isso, que nós, na década de 80, nós vivíamos com expectativa de vida de 55 anos. Hoje o Brasil já vai 70 anos, inclusive hoje eu vi no jornal o Índice de Desenvolvimento Humano do país e faz um comparativo da expectativa de vida e etc. E nós crescemos muito. Então há uma reformulação que precisa ser feita. Talvez não na idade mínima, mas é preciso que haja na idade máxima realmente de aposentadoria. A equiparação dos homens com a mulher, também não concordo que seja equiparado, mas é preciso que aproxime um pouco mais, que hoje é de 5 anos, mulher, a diferença de mulher para homem. Então, são alguns temas que serão discutidos. Estou na aposta de que dentro do plenário das casas legislativas isso será justamente debatido para que haja um denominador comum e haverá de acontecer realmente, porque, repito, quando se pede com muita gordura. O governo, na Casa Legislativa do Estado da Paraíba também, quando pede alguma matéria, sempre pede com muita gordura. E aqui os próprios governistas, por muitas vezes, não concordam com aquela gordura e vai talhando, vai moldando para que aquele projeto atenda muitas vezes
os anseios populares, as pessoas que nos pedem, que nos procuram, para que a gente, dentro do plenário, ache um denominador comum e aprove esse projeto. Deputado Evásio Bezerra, o senhor concorda com esse déficit gigantesco aí que o deputado Tovar apontou? O senhor concorda com o quê? Se aqui há alguma coisa que o senhor concorda nesse texto? Na verdade, nós temos esse déficit tanto a nível nacional, no INSS, como temos também algumas previdências estaduais, algumas assim, coisas espantosas e insustentáveis. Então, para ser bem justo, bem coerente e bem franco, nós entendemos que tem que ser feito tem que ser tomado algumas medidas para se encontrar alternativas. Agora, o que mais me preocupou de todo esse afã que já vem moendo aí em toda a mídia, em toda a imprensa e lá no Congresso Nacional, aí falo da Câmara e do Senado, as discussões, os debates que são travados e que nós acompanhamos, é de que isso não foi, diferentemente do que dizia o deputado Tovar, conversado com os sindicatos. É uma medida que o governo está tomando de forma isolada. Não é uma medida posta e composta a quatro mãos. É verdade que agora ela poderá receber aí, não diria a chancela, mas algumas sugestões dos sindicatos via parlamentares. Mas do governo mesmo, os sindicatos não foram convocados ou convidados para construir essa proposta. E agora o que mais me preocupa, Cláudia, deputado Tovar, é que se nós vivemos numa federação, vou citar um exemplo aqui para procurarmos praticizar. Você tem um servidor estatutário, concursado aqui na Paraíba, não obrigatoriamente que ele seja paraibano, porque sabe o deputado Tovar que com os concursos públicos que foram feitos ao longo dos anos por Cássio, por José Maranhão e por Ricardo Coutinho, nós temos gaúchos, nós temos paulistas, nós temos pernambucanos, enfim, gente de todo o país que trabalham aqui. E pessoas jovens que já estão no estado, citando um exemplo aqui, há 8 anos, podemos assim dizer. E de repente esse cidadão passa em um outro concurso lá em Porto Alegre. E aí vem a minha dúvida, deputado Tovar. Se nós tivermos um sistema de aposentadoria para cada estado e para cada município, como é que vai haver essa conciliação? Esse encontro de contas vai ser feito como? Como é que o cidadão vai se aposentar? Se nós vamos ter... Porque hoje é o seguinte, hoje existe, para a linguagem bem popular, para que todos possam entender, um esqueleto que é definido por lei federal, onde a aposentadoria em São Paulo é com a mesma idade da Paraíba. O governo federal agora flexibilizou. Quer dizer, então nós poderemos ter 65 anos para o governo federal, certo? 65 anos. Aí a Paraíba, o governador Ricardo disse, não, aqui eu vou aposentar com 60. Então vai haver um prejuízo na conciliação. Ora, se o cara contribuiu 20 anos na Paraíba e contribuiu apenas 8 lá no governo de São Paulo, quem é que vai pagar essa conta? Como é que vai fazer essa conciliação? Eu acho que é um complicador e que a bomba está chiando agora nas mãos e no colo de cada deputado, de cada senador. O que nós vamos ter que deixar de ver de uma vez por todas são alguns, e aí eu não estou querendo dizer que é o deputado A, o deputado B, senador A, o senador B, mas nós vamos ter que acabar com alguns que fazem um discurso do seu estado de origem e que lá em Brasília, deputado Tovar, tem uma postura e votam diferentemente. Digo isso até com relação à reforma eleitoral. Alguns tinham um discurso aqui, mas na prática, na hora da onça beber água e definir em Brasília, eles votaram de uma forma diferente. Então eu acho que esse é um complicador. O governo está, vou usar uma linguagem também popular, se desonerando, se desobrigando, está em tese flexibilizando, mas ao meu ver, em vez disso beneficiar, vai complicar. É a avaliação que tem. E um outro ponto, deputado Tovar, nós temos que concordar sobre a longevidade, o avanço da medicina, os tratamentos, a medicina preventiva que vem sendo implementada no país, faz com que nós tenhamos aí uma perspectiva de uma maior longevidade. Não é à toa que, como nós sabemos, os ministros e os presidentes de tribunais de contas, aqueles que têm cargos vitalícios, eles trabalharam, veio a PEC da Bengala,
para que ficassem, não se aposentassem com 70 anos, mas com 75. Então não é de bom ouvir. Eu acho que isso tem que ser discutido claramente. Agora, algumas profissões têm que se guardar coerência e respeito ao policial militar e ao homem do campo. Eu tenho que concordar com o deputado Tovar. Nós não podemos admitir que seja dado o mesmo tratamento a um cidadão da cidade, a quem passa sob sol, sob chuva, tentando sobreviver e, consequentemente, garantir o alimento para as nossas mesas. Então, esse cidadão tem que ter também uma atenção diferenciada no que se refere à Previdência. Eu acho que é preciso também fazer um adendo na questão da PEC da Bengala. Aqueles que quiserem se aposentar mais tarde podem, mas se quiser se aposentar antes também não está obrigado. No caso da idade, na verdade não é questão da idade, mas do tempo de contribuição de 49 anos, esse é obrigatório, a gente não pode optar. Na verdade, a PEC da Bengala, o dispositivo que foi mudado foi na aposentadoria compulsória. Você é obrigado a sair de serviço público aos 70 e a PEC da Bengala mudou para 75 anos. Né? Mas você pode se aposentar com 69 anos. Então, não é uma obrigação, mas é uma opção. Aí lá está tão bom, né, que alguns preferem ficar mais tempo. E nós vamos... Na vida, tudo é o quê? Motivação. Tudo é o quê? Diálogo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Eu vou deixar aqui um tema para a gente abordar na volta desse intervalo, que é a questão da CPI da Previdência. Foi apresentada já no Congresso. Eu queria saber a opinião dos nossos parlamentares. Se cabe ou não cabe uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se a Previdência tem ou não um rombo e se deve ser feita essa reforma para tapar esse buraco. Voltamos já.